Voltando, 1, 2, 3, voltando. Então, lá na página 89 do módulo 9, vocês voltem lá. Quando inventar não é mentir. Vamos às nossas correções. No quadro a seguir, na questão A, aqui. No quadro a seguir, agrupamos fragmentos que trazem o mesmo tema ou temas semelhantes. Anote o tema comum a cada grupo. Então, aqui vocês vão preencher qual é o tema comum a cada grupo. Quero mar. Quero mar. Identidade. Nesse fragmento, os poetas falam de si. Ou seja, eles tratam do próprio eu lírico. Quando o poeta fala de si, lembrando, ele está falando é o famoso chamado eu lírico. Eu lírico, ele está falando de si próprio, o poeta está falando de si próprio. E os versos são, portanto, formados por autoapresentação. Eles fazem uma autoapresentação, uma autodescrição, revelando, respectivamente, o que o poeta deseja ser. Ele fala aqui o que o poeta quer ser. Por exemplo, quero tornar-me. Vocês podem colocar isso como exemplo. Quero tornar-me. E o que ele é? Sou peixe. Sou ave. São frases retiradas lá do texto, tá, pessoal? Então, nesse fragmento, os poetas falam de si próprio, ou seja, o próprio eu lírico, né? Os versos, portanto, são formas de autoapresentação ou de uma autodescrição. Autoapresentação, apresentando a si próprio, ou uma autodescrição, fazendo uma descrição e revelando, respectivamente, o que o poeta deseja ser. Que lá ele, quero tornar-me. E o que ele é? Sou peixe, sou ave, né? Lá no Poeminha Sentimental. Poeminha Sentimental, pessoal. Vamos lá no Poeminha Sentimental. Poeminha Sentimental. Nós temos que ler o Poeminha Sentimental, né? Nesse fragmento, ó, no poeminha sentimental, relacionando, né, que vocês estavam relacionando os temas, o poeminha sentimental e o poeminha Teu Nome, nesse fragmento os poetas se referem, respectivamente, ao amor e à pessoa amada. Eles definindo a primeira forma poética, meu amor é um fio telegráfico, e invocando no segundo o nome da amada, teu nome Maria Lúcia. Quando ele fala o nome Maria Lúcia, que é aquele amor, aquele carinho, sabe? E aqui, na terceira parte do quadrinho, a comparação dos poemas com como se escreve um poema. Esses fragmentos eles tratam dos poemas. No primeiro, o poeta define o poema. E no segundo, ele aborda a produção de um desses poemas. Então, no primeiro, ele trata dos poemas. Ele fala dos poemas. O poeta define o poema. E no segundo, ele aborda a produção desses poemas, como eles foram produzidos. Na questão B, lá na atividade, na prática escrita, na questão B, que semelhança há entre o fragmento 4 e as frases de Arnaldo Antunes que aparecem no quadro da página 87? Tanto os versos do fragmento como as frases de Arnaldo Antunes são definições. No fragmento, os versos definem os poemas. Então, eles são fragmentos
são fragmentos, ó, fragmento. O que que é? Então, ó, fragmento do Arnaldo Antunes, fragmento, ok? Isso é o fragmento. Tantos versos do fragmento, ó. Tantos versos do fragmento 5, como as frases de Arnaldo Antunes, são definições. Então, tanto os fragmentos como os versos de Arnaldo Antunes, eles são versos que definem o poema, ok? Vamos lá. Escreva um poema revelando a sua forma de ver, de fazer alguém ver a realidade. Pessoal, essa atividade precisa estar no caderno de vocês, porque quando nós retornarmos, nós iremos trabalhar essa atividade e nós também precisamos tem que ter a aula de participação, é uma forma de participação de vocês na nossa aula, tá? Aí ele explicou qual é a forma de vocês estarem escrevendo esse poema, revelando a sua forma de ver e a sua forma de fazer ver a realidade. Então, ele tem um planejamento aqui, né? Tem um esqueminha todo explicando como vocês devem trabalhar este tema. Depois que vocês fizeram, tem a revisão. Revisem, porque nós iremos ler um texto certinho, né? E a versão final, depois que vocês fizeram a lápis, apagaram, revisaram, reescreveram, aí vocês vão reescrever a caneta e nós estaremos conversando em sala de aula sobre esse tema. Mesma coisa no Prática Escrita do Monteiro Lobato. Como os outros escritores, Monteiro Lobato, como outros escritores da narrativa ficcional, inventou histórias e personagens que não existem no mundo real. Mas nessa narrativa, inventar não é mentir. O escritor narra como se os fatos tenham realmente ocorrido e o leitor reage como quem acredita no que ouve ou lê. Ou seja, há uma espécie de jogo de faz de conta entre escritor e leitor. E é por causa do jogo que às vezes choramos, sentimos medo e torcemos por um final feliz, mesmo sabendo que nada do que lemos é de fato real. Aí ele pede para que novamente vocês reescrevam, né? Que façam a proposta A ou a proposta B. Essa proposta precisa estar no caderno de vocês, pessoal, para que nós possamos fazer precisa ter a revisão, ok? Para que nós conversamos em sala de aula sobre o texto de cada um. Eu já volto com vocês no Em Casa.